Prosseguindo, pessoal. Bom, como a gente viu, os enunciados aí, normalmente de provas de redação oficial, para as provas discursivas, são enunciados que vão envolver ali, né, no próprio comando, a banca vai já trazer para você qual é o assunto, muitas vezes ela vai também determinar quem é o emissor daquele documento, praticamente em 100% dos casos ela vai ter de determinar isso, e também, ou ela vai deixar à sua disposição fazê-lo, né? E também ela vai determinar quem é o destinatário daquela correspondência oficial. Além disso, ela vai solicitar também no próprio comando o que ela quer de você, o que essa correspondência deve conter, sobretudo na parte textual. Tranquilo? Se ela não determinar qual é a correspondência oficial, você vai interpretar, identificar e redigir de acordo com o seu conhecimento ou memorando ou ofício. Memorando e ofício são as correspondências oficiais mais cobradas em provas de redação oficial no que se refere à prova discursiva. Bacana? Legal. Tipos de texto para a prova a gente já sabe. Nós sabemos aqui que nós vamos ter lá redação de correspondência oficial. Bem específico, né? E disciplinas prováveis a serem cobradas. Aqui eu estou me referindo ao conteúdo. Como você viu agora há pouco na prova de 2006, a solicitou lá que você redigisse acerca da possibilidade de convocação de uma autoridade, né? Nesse caso era um secretário aqui do Distrito Federal, secretário de Estado aqui do Distrito Federal. E aí você percebeu o seguinte, que a banca já te deu as disposições do regimento interno que você deveria mencionar nesse documento. Você não pode convocar uma autoridade sem trazer a fundamentação legal, mas pode ser que a banca não faça, pode ser que a banca não dê para você essas informações sobre o regimento interno, né? Pode ser que a banca solicite esse conhecimento de você no conteúdo. Em termos de conteúdo, a banca pode pedir tudo aqui para você, a depender do cargo que você vai fazer. Isso quer dizer que a banca pode pedir direito constitucional aqui, ela pode pedir conhecimentos relacionados ao direito administrativo, ela pode pedir conhecimentos relacionados também à lei orgânica do DF, e aí você já sabe que nós temos aqui regimento interno, tranquilo? A banca pode pedir também conhecimentos relacionados à administração, né? Provavelmente, professor, e disposições relacionadas à RID, né, os conhecimentos aí do Distrito Federal, ela pode solicitar? Ela pode solicitar, mas provavelmente o que a gente vai ter é um texto envolvendo o conteúdo dessas disciplinas aí. Provavelmente. Se eu puder dar uma dica aqui para você, eu acho que regimento interno é uma ótima pedida. Mas é claro que você também ter conhecimento aí da Lei 8666, por exemplo, ela pode cobrar alguns aspectos específicos, né, que estão ali nessa lei, da própria Lei 8.112, ou ainda envolvendo o próprio direito constitucional. Mas eu acho que o regimento interno é, de fato, a disciplina envolvendo o conteúdo mais provável para essa prova discursiva. Tranquilo? Além de você ter de estruturar, você tem de saber um pouquinho ali também sobre essas disciplinas para a prova discursiva. Legal. Falamos bastante aqui dos enunciados da nossa prova. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de correção e sobre a redação oficial em si. Vamos lá. Como são os enunciados de provas discursivas, já discutimos. Vamos falar sobre a redação oficial. O que de fato é a redação de textos oficiais? Redação oficial, pessoal, é a maneira própria de redigir da administração pública. É uma maneira que só a administração pública faz uso. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a administração pública tem uma forma padrão de se comunicar com os demais. Ocorre que, quando a gente fala de redação de textos oficiais, a gente está falando de uma comunicação que é expedida, de um ato normativo que é expedido pelas autoridades, pelo Estado. Ocorre, então, que a gente não pode ter um documento oficial, uma correspondência oficial sendo redigido de qualquer forma. Há um padrão para isso, né? Há uma uniformização com relação ao que vai ser tratado.
E o texto em si? E o conteúdo? Como ele vai ser disposto? Eu sou obrigado a citar artigos da lei? Claro que é, né? Dixon, eu sou obrigado a fundamentar? Claro que é, porque é uma correspondência oficial. Então, se você vai convocar uma autoridade, se você vai, por exemplo, determinar um procedimento licitatório, você tem de trazer as disposições da lei, porque quem está se comunicando é o Estado. E o princípio da legalidade é obrigatório, é de observância obrigatória para a administração pública. Há, então, características muito particulares nesse tipo de texto. Imagina um texto de redação oficial, um ministro manda, por exemplo, um ofício para um secretário e ele vai lá, por exemplo, nesse ofício e fala, né, um grande abraço para você, né, renovo os meus protestos de estima e de satisfação de falar com Vossa Excelência. Né? Imagine isso, esse tipo de coisa não pode ocorrer, uma vez que a gente está falando de uma comunicação extremamente impessoal, né? Porque é a administração pública que está se comunicando. Isso quer dizer que a administração pública se vale do princípio da impessoalidade, né? Uma vez que ela visa ao fim público, ela não pode visar a um fim particular, né? Os princípios que são observados, constitucionais, que devem ser observados pela administração pública, também devem ser observados aqui na redação oficial, de forma obrigatória. Mas vamos colocar aqui para você conceito relacionado aí à redação oficial. Redação oficial é a maneira própria de redigir da administração pública. Aí aqui com inicial maiúsculo, porque a gente não está falando da atividade de administrar a coisa pública. Eu estou me referindo aqui ao Estado de uma forma geral. Administração pública. Tem como finalidade básica possibilitar a elaboração de comunicações e normativos claros e precisos. Claros e precisos. Pois o objetivo é transmitir a informação com eficácia. Entenda eficácia aqui como pleno entendimento por qualquer tipo de leitor, né? Por qualquer tipo de cidadão, ou ainda o cidadão médio, como querem alguns. Ok? Bom, todavia, não há uma forma única de se redigir textos oficiais, vírgula, mas sim características
aplicáveis a todo bom texto. Isso quer dizer, então, que a despeito de haver, a despeito de é apesar de, né? Então, a despeito de haver uma forma padrão, né, uniformização nas comunicações oficiais, não quer dizer que a gente tem uma forma única, uma forma rígida. Ocorre que há sim características específicas a todo qualquer bom texto. Aí a gente está falando de características particulares, como por exemplo, coesão, como por exemplo, concisão, como por exemplo, clareza, formalidade, como eu já havia adiantado, uniformidade, né? Unidade também, né, tem a ver com isso, impessoalidade. Essas características são pré-requisitos do texto e a gente vai tratar, né, do texto oficial, mas de qualquer outro texto também. E a gente vai tratar delas daqui a pouco. Pessoal, norma regulamentadora, informação muito importante mesmo. Norma regulamentadora. A gente está falando de correspondências oficiais. Norma regulamentadora, de acordo com o edital, com o edital de abertura, nós temos aqui de acordo com o edital de abertura, a norma regulamentadora é a norma regulamentadora é o Manual de Redação da Presidência da República. Note, quando a gente fala do Manual de Redação da Presidência da República, a gente tem de entender o seguinte: Dixon, uma dúvida que paira aí, não só com relação a mim, candidato, né? Não só com relação a mim, mas com vários dos outros candidatos que eu tenho contato, é o seguinte: o que a banca vai poder cobrar? O Manual de Redação da Presidência da República, ele é a base. A banca facilitou a nossa vida. Aí muita gente me pergunta: Dixon, pode cair ata? Pode cair ata? Pessoal, teoricamente, não pode. Por quê? Porque nós temos lá uma disposição no edital, uma previsão no edital, que só pode cair o que está no Manual de Redação da Presidência da República, teoricamente. Isso quer dizer que, em regra, a banca só pode pedir aquilo que está disposto no Manual de Redação da Presidência da República. As correspondências oficiais que nós temos lá, aí a gente fala do padrão ofício, aí eu falo do aviso, do memorando, falo do ofício, né, que compõe o padrão ofício, eu falo da exposição de motivos, por exemplo, e falo também de outras modalidades que estão previstas lá. Quando a gente está falando desses caras aí, da mensagem, né, por exemplo, quando a gente está falando desses caras, aviso, memorando, ofício, mensagem, exposição de motivos, fax, telegrama e correio eletrônico, são esses caras que a administração pública utiliza para se comunicar em regra com particulares ou ainda com outros órgãos da própria administração pública. Essas são as correspondências oficiais dispostas no Manual de Redação da Presidência da República. Somente essas. O Manual de Redação da Presidência da República, ele não fala de ata, por exemplo. Ele não fala para você de requerimento, ele não fala de parecer, não fala de relatório. Ele não versa sobre isso. Ele não versa. Ele determina somente essas correspondências que eu acabei, essas 8 que eu acabei de mencionar aqui para você. Em regra, então, a banca só vai poder pedir isso. Quando a banca pede assim no edital, será cobrada na redação discursiva a produção de um texto de redação oficial. Quando a banca fala só isso, texto de redação oficial, ela pode cobrar qualquer coisa da redação oficial, ainda que não esteja no Manual de Redação da Presidência da República. Agora, quando a banca fala assim, será cobrada na redação discursiva a elaboração de um texto de redação oficial com base no que dispõe o Manual de Redação da Presidência da República. Se a banca fala desse jeito, ela só pode cobrar itens que estão dispostos no Manual de Redação da Presidência da República. Professor, mas e se ela cobrar uma outra coisa? Aqui no nosso curso, a gente vai dar ênfase
a esses tipos de correspondência que estão no MRPR. No entanto, eu também vou comentar aqui sobre alguns documentos oficiais que não estão no MRPR, que é o caso da ata, por exemplo, que é o caso do relatório, que é o caso do parecer. Eu vou comentar acerca desses caras que não estão dispostos no Manual de Redação da Presidência da República. Em regra, a banca não pode cobrar isso, mas a gente vai comentar aqui. O que a banca pode cobrar são essas 8 correspondências que estão dispostas lá no MRPR. Essa é a regra. Bom, para que você entenda o MRPR, então, vamos aqui. Nós temos assim, ó, lá no MRPR eu tenho parte 1 e tem parte 2. Na parte 1, Dixon, o que nós temos lá? Aqui, pessoal, de uma forma geral, de uma maneira geral, na parte 1, nós temos correspondências oficiais. A banca fala sobre correspondências oficiais, sobre a estrutura, os tipos de correspondências oficiais e fala para você também sobre disposições relacionadas às correspondências oficiais, o seguinte de falar para você das características desses textos, sobretudo de alguns aspectos gramaticais também que envolvem os textos, as correspondências oficiais. Na parte 2, a banca traz para você atos normativos. A banca traz para você atos normativos. Em atos normativos, ela faz mais ou menos isso daqui, ó. Ela traz técnica legislativa, né? O manual, na verdade, traz técnica legislativa. Aí aqui ele vai falar para você, por exemplo, de controle de constitucionalidade. Então ele vai dispor sobre vários aspectos relacionados aí à produção de matéria legislativa. E ele fala para você, em determinado momento, sobre os atos normativos em si. Os atos normativos em si. Lá nos atos normativos, ele vem e dispõe. Por exemplo, sobre decreto-lei, ou decreto legislativo, né? Então, decreto a gente está falando especificamente da norma produzida pelo chefe do Poder Executivo. No decreto legislativo você já sabe que é a norma que é afeita aí ao Poder Legislativo. Depois ele fala de portaria, ele fala de lei ordinária, ele fala de lei complementar, ele fala de uma série de coisas. Quando ele traz lá os atos normativos, ele vem e especifica uma série desses atos aí a serem observados aí de uma forma geral por alguns dos poderes. De modo que, diante disso que a gente viu, o que é mais provável que caia na sua prova? Parte 1, correspondências oficiais. Parte 1, correspondências oficiais. Por quê? Vou explicar. Isso aqui, ó. Parte 1, correspondências oficiais. Provavelmente o que a gente vai ter é esse cara aqui. Por quê? Porque aqui em correspondências oficiais, a gente pega as redações que já foram cobradas em outras provas, os temas de outras provas. Em regra, o que a gente tem é isso aí, correspondência oficial, na prova discursiva. Essas modalidades, esses tipos de correspondências oficiais que eu mencionei há pouco. 100%, eu diria, das provas, de uma forma geral, tratam sobre as correspondências oficiais. Quando a gente fala de atos normativos, a gente está falando de atos muito específicos, né? Mas muito específicos mesmo. Quem cuida disso? Deputado e senador e aqueles ali que estão fazendo a consultoria para esses caras, os consultores legislativos, os analistas, que de fato auxiliam na produção desses textos. Mas essa matéria é uma matéria que ela é afeita, em regra, a outro cargo, né? A matéria relacionada a ato normativo, né? É uma matéria afeita a outro cargo. No entanto, a gente também vai falar um pouquinho sobre esses caras aqui. Eu vou comentar rapidamente sobre esses caras e vou te dar um modelo aí de alguns dos principais desses caras. Com relação a documentos oficiais, vou colocar aqui agora. MRPR só tem parte 1 e parte 2. No nosso curso, a gente vai falar sobre a parte 1, mas vai detalhar no nosso curso. Vamos ver os detalhes desses caras aqui.
Com relação à parte 2, atos normativos, a gente vai fazer observações durante o nosso curso e eu vou apresentar para você esses modelos. E com relação ao que não está no MRPR, documentos oficiais. Documentos oficiais. A gente também vai falar aqui sobre documentos oficiais. Os documentos oficiais, já falei para você. A gente está falando aí, por exemplo, de ata. Trocar a cor aqui. A gente está falando de ata. A gente está falando, por exemplo, de relatório. A gente está falando de parecer. A gente está falando de requerimento, atestado, declaração, atestado. Ok? São mais de 28 modelos de documentos oficiais. A gente vai comentar os 5 principais aqui, que já foram cobrados em provas, mas normalmente a prova não fala que é de acordo com o MRPR, quando a prova cobra a ata, por exemplo. É o caso da prova da Câmara Federal, da última prova da Câmara Federal, não da Câmara Legislativa, para técnico legislativo. Essa prova da Câmara Federal, no edital, ele não mencionava o manual de redação da Presidência da República. E aí ele foi e cobrou uma ata. Né? Houve a cobrança de ata, porque ele não mencionava no edital o MRPR. Só falava assim, que você vai ter que produzir um texto de redação oficial, de redação de correspondências oficiais. Não mencionava o MRPR. O nosso edital menciona o MRPR, mas mesmo assim a gente vai ver essa terceira parte que não está no MRPR. Tranquilo? Fundamentação legal. Fundamentação legal para o estudo da redação oficial. Clássica. Como eu já mencionei, Constituição Federal de 88, especificadamente o famosíssimo artigo 37, conhecido por você aí por meio daquele mnemônico, LIMP ou PLIM, né? E nós temos aqui uma especial atenção a 2 desses princípios aqui que devem ser observados. Quando a gente fala de redação oficial, publicidade, impessoalidade, são princípios que devem reger o documento oficial. É por isso que a gente não pode se comunicar também de qualquer forma. Primeiro, porque isso é um ato público, é um ato do Estado. E segundo, porque ele tem o fim público, né? Ele é impessoal. Ele não pode atender a interesses de grupos, a interesses pessoais, por exemplo. Ele deve atender ao interesse da sociedade, né? Ao bem comum. Esses princípios devem reger a produção do seu texto. Por isso que a todo momento, quando você for redigir, você deve ter como norte, então, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da publicidade. Isso é muito importante, ok? Esses princípios são fundamentais. Tranquilo? Características da redação oficial, como a gente já mencionou. Essas características, entenda elas como requisitos que devem ser observados aí, não só, esses requisitos não têm a ver só com a produção do texto em si, com o conteúdo. Esses requisitos têm a ver com conteúdo e com estrutura também. Com conteúdo e com estrutura. Legal. Vamos dar uma olhada então nessas características, né? Dixon, facilita a minha vida aí, porque eu já tenho muita coisa para estudar. Vou passar um mnemônico aqui para você. 4C fui. Para você se recordar. Vamos lá. Professor, já captei aí o negócio. Já estou por dentro de tudo isso daí. Clareza. É fundamental que o texto seja claro, né? Evidentemente. Além da clareza, o texto deve ser conciso. Concisão. Além desses caras aqui, temos de observar também a coerência. Temos de observar ainda além de clareza, concisão e coerência, temos aqui também a
correção. Além desses caras aí, temos a formalidade. Temos ainda a unidade. E, por fim, a impessoalidade. Bom, pessoal, clareza. É obrigatório que o texto elaborado pelo Estado seja claro, mas ele tem de ser de fácil entendimento, ele tem de ser inteligível, ele não deve dar margem à dúvida. O texto que você produzir também deve observar isso, uma vez que a gente está falando de redação oficial, né? Então o texto tem de ser claro, ele tem de ser preciso, ele tem de ser inteligível, ele tem de ser entendível. Qualquer que seja a pessoa, ao ler o texto, deve entender. Jamais o texto oficial deve dar margem a dúvidas. O texto também deve ser conciso. Concisão, fique muito atento a isso. Isso quer dizer o seguinte, não é só o fato de o texto ser objetivo, mas o texto ele deve ser denso ao mesmo tempo. Concisão é você explicar muito em poucas palavras, né? É você em pouco espaço, é você trazer muita informação, mas em pouco espaço. O texto ele não deve ser só objetivo, mas ele tem de ser objetivo e preciso ao mesmo tempo. Depois, coerência. O texto evidentemente deve ser coerente. Um texto que não obedece à lógica, um texto sem sentido, um texto contraditório, é um texto que não só vai dar margem a dúvidas, mas vai gerar uma série de transtornos para a administração pública, né? De transtornos para a administração pública. Desse modo, o texto deve ser preciso, lógico, coerente. Correção. Aí a gente está falando das observâncias dos aspectos gramaticais, principalmente. Quando a gente fala de gramática, a gente está falando da obediência à norma culta da língua portuguesa. Não precisa se assustar e achar que você vai ter de utilizar lá uma linguagem rebuscada. Não é nada disso. Basicamente, a gente está falando do respeito às normas gramaticais. Isso sim é fundamental. O texto oficial tem algumas nuances que a gente vai comentar aqui também. Formalidade. Aí a gente está falando na formalidade no tratamento, né? A gente está falando na formalidade no tratamento. A administração pública não pode tratar o cidadão, não pode tratar as demais autoridades de qualquer jeito. A gente está falando na urbanidade, na polidez no trato, né? Isso é imprescindível. Mas aqui também, quando a gente fala de formalidade, a gente está falando de alguns aspectos mais formais, sobretudo quando a gente trata com autoridades. Pronomes de tratamento são fundamentais para, evidentemente, falar com essas autoridades, comunicar com essas autoridades. Unidade. O texto oficial ele deve ser único. Quando a gente fala de unidade, a gente está falando de padronização. O texto oficial deve obedecer a um padrão. A gente pode fazer o texto de qualquer jeito. Quando eu falo de padronização, eu me refiro à parte textual, mas eu, sobretudo, me refiro à parte estrutural, né? Não pode, por exemplo, uma Secretaria de Estado aqui do Distrito Federal emitir um ofício de uma forma, com determinados campos, e aí um outro órgão aqui, a ADASA, por exemplo, o órgão no qual eu já trabalhei, emitir um ofício de uma outra forma. Em regra, a gente tem de ter uniformidade, a gente tem de ter unidade, a gente tem de ter unidade também conhecido como uniformidade, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó, uniformidade. Também conhecido como uniformidade. O texto deve ser uniforme, deve ser padrão, deve obedecer aí determinados ritos, né? E, de uma maneira geral, os órgãos da administração pública devem redigir de uma forma padrão. E impessoal, como você já sabe, esse texto ele deve ser livre de impressões pessoais, ele deve visar ao bem comum, ele deve visar, de fato, ao interesse comum. Essas são características, esses são requisitos primordiais que nós vamos observar quando estivermos fazendo os nossos textos oficiais. Fechamos esse vídeo por aqui.